Era manhã de sábado e Júlia tinha se arrumado rapidamente. E aí ela ligou para o seu amigo João, porque ela esperava ansiosamente para os dois irem juntos pela primeira vez num parque de diversão. Chegando no parque de diversão, a primeira atração que os dois escolheram foi a montanha-russa. E valeu muito a pena. Foram muitos giros, muitas quedas e movimentos bruscos. Os dois desceram de lá com expressão de alegria e também com expressão de surpresa. É muita adrenalina, não é mesmo? A adrenalina é um hormônio que é produzido pela glândula suprarrenal do sistema endócrino. Sistema endócrino e os seus hormônios, parte 2, é o tema da aula de hoje. Vem comigo! Vamos começar falando sobre a glândula da tireoide. Ela fica localizada aqui nessa região do pescoço e ela tem por função produzir três hormônios: o T3, o T4 e a calcitonina. Os hormônios T3 e T4 têm por função regular o crescimento, a digestão e o desenvolvimento cerebral. São hormônios que são muito importantes para o equilíbrio do nosso corpo, para manter o nosso corpo regulado. Se acaso nós não tivermos esses hormônios em equilíbrio, nós podemos ter alguns problemas, algumas doenças. Não sei se você já ouviu falar em hipertiroidismo ou hipotiroidismo. Então, essas doenças são ocasionadas pelo desequilíbrio dos hormônios T3 e T4. O hipertiroidismo é quando os hormônios T3 e T4 são produzidos em quantidade grande, mais do que o seu corpo necessita. E aí vai ocasionar esses sintomas aqui, ó: perda de peso, os olhos ficam mais salientes, suores porque tem uma transpiração excessiva, o pescoço fica inchado porque a tireoide fica aumentada. Ou também pode ocasionar o problema conhecido como hipotiroidismo, que é quando esses hormônios são produzidos em quantidades insuficientes, ou seja, em quantidades mais baixas do que deveria. E aí pode ocasionar cabelo seco, irritabilidade, cansaço, pele seca e áspera, e aqui, ó, a tireoide fica em tamanho reduzido. E o outro hormônio que é produzido pela tireoide, a calcitonina, o próprio nome já diz, a função desse hormônio é regular a quantidade de cálcio no sangue. Nós temos também um conjunto de quatro pequenas glândulas que ficam localizadas atrás da tireoide. São essas glândulas aqui, ó, que são chamadas de glândulas paratireoides. E qual que é a função dessas glândulas? Elas têm por função liberar um hormônio chamado de paratormônio. E o que esse hormônio faz? Ele aumenta a quantidade de cálcio no nosso sangue. E junto com a calcitonina, que eu te falei antes, ele vai atuar na regulação do cálcio no nosso sangue. E agora eu vou te apresentar uma outra glândula, as glândulas suprarrenais, e elas ficam localizadas acima dos rins. Então verifica a imagem aqui do lado. Aqui esse marronzinho, esses dois feijõezinhos, são os nossos rins, e a glândula suprarrenal fica em cima dos rins. E ela tem por função produzir três hormônios: o cortisol, a adrenalina e a noradrenalina. O cortisol, ele tem por função reduzir o estresse, reduzir as inflamações e contribuir para o nosso sistema imunológico. Já a adrenalina e a noradrenalina são hormônios que são produzidos em resposta a uma situação de estresse de rápida duração. É conhecido como reação de luta ou fuga. Presta atenção no exemplo que eu vou te dar para você entender melhor. Imagine que você esteja passeando por uma rua, distraidamente, pensando longe. E aí, de repente, você passa em frente a um portão e dentro desse portão tem um cachorro muito feroz. E ele começa a latir muito bravo e começa a correr na sua direção. Mesmo antes de você perceber que entre você e ele tem um portão e que o cachorro não vai conseguir te pegar, o teu corpo ele já começa a enviar algumas informações. O teu sistema nervoso começa a enviar uma informação lá para tuas glândulas suprarrenais e elas começam a produzir um hormônio chamado adrenalina. E aí, o seu coração começa a bater mais rápido, a sua respiração começa a aumentar, o seu fluxo sanguíneo para os músculos aumentam e o teu corpo fica menos sensível ao cansaço. E tudo isso acontece para que você, ó, consiga fugir rapidinho. E esses sintomas, esse hormônio, ele é de curta duração.
Dura apenas alguns minutos, depois o seu corpo volta ao seu estado normal. Agora vamos falar sobre o pâncreas. Ele fica localizado aqui nessa região, você pode observar na imagem, e ele tem por função liberar dois hormônios, a insulina e o glucagon. E para você entender a função desses dois hormônios, é preciso que você compreenda primeiro o significado de glicose. O que é a glicose? A glicose é um tipo de açúcar que a gente obtém através dos alimentos, então consumindo certos alimentos, como o pão, a batata doce, a mandioca, o arroz. E essa glicose, esses alimentos, eles têm por função dar energia para as nossas células. E aí, a insulina, que é um hormônio que ele é liberado pelo pâncreas, tem por função controlar a quantidade de glicose que vai entrar dentro das nossas células. E se por acaso esse hormônio ele estiver desregulado, se acaso esse hormônio for produzido em quantidades insuficientes, ele pode causar no nosso corpo a chamada hiperglicemia. E a hiperglicemia causa uma doença chamada de diabetes mellitus. A hiperglicemia é quando nós temos o excesso de glicose no sangue. Como essa glicose ela não entra dentro das células, ela fica em excesso no sangue e aí ela vai ser liberada por meio da urina. E essa urina ela vai ter um aspecto de cor de mel, por isso o nome da doença, diabetes mellitus. Como eu te falei, a glicose, ela tem por função dar energia para as nossas células. Se a glicose não entra para dentro das nossas células, obviamente ela não vai dar energia para elas. Então, onde é que essas células buscam energia? Elas acabam buscando energia em outros órgãos. E aí elas começam a degenerar esses outros órgãos, o que pode até mesmo levar à morte. E é por isso que a pessoa que tem essa doença tem que ficar colocando insulina dentro dele, assim como nessa imagem que você está vendo aqui, ó. O pâncreas também produz o glucagon. O glucagon é um hormônio que vai atuar principalmente quando nós ficamos longos períodos em jejum. Quando ficamos em jejum, nós começamos a sentir fraqueza, tontura, e isso acontece por conta da hipoglicemia, porque vai reduzir a quantidade de açúcar no nosso sangue. E aí, qual é a função do glucagon? O glucagon vai fazer com que a glicose que estava dentro da nossa célula saia de dentro dela e atue regulando a quantidade de açúcar no nosso sangue. Ele faz o papel ao contrário da insulina. Calma lá, eu sei que tá cansativo, mas a aula já tá quase acabando. Mas eu ainda tenho duas glândulas para te mostrar. São as glândulas sexuais. No homem, os testículos e nas mulheres, os ovários. Então vamos ver qual é a função dos ovários. Eles produzem dois hormônios, o estrogênio e a progesterona. O estrogênio é um hormônio ligado às características secundárias. Então é ele que vai dar o formato arredondado do corpo da mulher, é ele que vai fazer o desenvolvimento das mamas, o desenvolvimento dos pelos pubianos, vai atuar no ciclo menstrual. Já a progesterona, ela vai agir mais durante uma gravidez, ela vai estimular a produção das glândulas mamárias, ela vai estimular a preparação do útero para receber o bebê. E nos homens nós temos os testículos, são eles que vão produzir o hormônio conhecido como testosterona. É a testosterona que vai dar as características secundárias dos homens, como o engrossamento da voz, o aparecimento de pelos pelo corpo e também no rosto, o aumento do porte físico. Viu só quantos hormônios são produzidos e liberados dentro do nosso corpo todos os dias? E são eles que mantêm tudo em equilíbrio. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Acessem ao portal do aluno para verificar a atividade do dia. Qualquer dúvida, eu estou à sua disposição. Até a próxima e tchau, tchau!